Senhores deputados, havendo quórum regimentar para darmos início à nossa reunião, declaro aberta a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Peço escusas um pouco para a minha chegada atrasada aqui, mas tirando o Fabiano, o deputado Fabiano é o que mora mais longe, depois do Fabiano, né? Então tenho direito de chegar um pouquinho mais tarde, né? Vossas Excelências receberam em vosso gabinete a ata da última reunião, o qual coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Informo que a CCJ recebeu as seguintes moções. Moções número 11/2019 da Câmara de Vereadores de São Francisco do Sul, pela reconsideração da extinção da Escrivania de Paz do Distrito de Ubatuba, do PL 285.6. Também recebemos ofício número 34.220/2019 da Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina, solicitando atenção ao PL 147.8/2016, que dispõe sobre a estampa da data de validade na embalagem dos produtos destinados à merenda escolar no âmbito do Estado de Santa Catarina. Também recebemos o ofício 170/2019, expedido pelo gabinete do deputado João Amin, relator do PL 57.7/2019, o qual dá conhecimento ao expediente encaminhado pelo Sincombustíveis, Sindicato do Comércio Varejista Derivado de Petróleo do Litoral Catarinense e Região. As cópias foram disponibilizadas aos senhores deputados, portanto, todos têm conhecimento. Deputado Milton Hobbs comunica da sua ausência, não poder estar presente, mas encaminhando a excelentíssima deputada Marlene para substituí-lo, qual nós desejamos as boas-vindas, ficamos felizes com a sua presença. Vamos dar início às deliberações. O deputado Ivan foi o primeiro que chegou, tem o direito de fazer os seus relatorias. Senhor presidente, muito bom dia a todos os senhores deputados, as deputadas que nos acompanham aqui, seus assessores, comunidade. Muito bom dia, esperamos ter uma semana bastante proveitosa. Senhor presidente, eu estou fazendo devolução de vistas do PL 147.8/2016, de autoria do deputado Fernando Vampiro, que dispõe sobre a estampa da data de validade das embalagens dos produtos destinados à merenda escolar no âmbito do Estado de Santa Catarina. Eu estou devolvendo sem manifestação, senhor presidente. Vossa Excelência está devolvendo sem manifestação, mas também tem voto vista, tem pedido de vista do deputado Maurício. Consulto Vossa Excelência se já tem parecer. Se podemos deliberar ou não. Continua em vista em mesa, então. Beleza. Vossa Excelência está com vista, não necessariamente que tenha que dar parecer hoje, né? Vossa Excelência pode continuar, deputado Ivan. 147. Primeiro da pauta. É o meu projeto. Então nós vamos fazer o seguinte, o deputado está devolvendo sem manifestação, quando chegar a sua vez, Vossa Excelência já faz o voto vista, então. Vossa Excelência pode continuar, deputado Ivan. Bom, senhores deputados, eu trago o parecer, projeto de lei 129.6/2019, que dispõe sobre a disponibilização por locadoras de veículos de cadeirinha auxiliar e assento elevado para crianças e adota outras providências. O autor, deputado Felipe Estevam. A justificativa do texto dispõe o seguinte: Santa Catarina, como é sabido, é um estado que se destaca pelo seu potencial turístico, circunstância contribuída para transformá-lo em um dos destinos mais procurados pelos turistas brasileiros.
Por essa particularização, razão, o segmento de serviços prestados para locação de veículos, especialmente em veículos de passeio, alcançou também uma expressiva dimensão, já que, diante da conformação geográfica e da extensão relativamente modesta do território catarinense, os pontos turísticos de maior procura situam-se próximos uns dos outros, facilitando a movimentação por via terrestre. Daí a habitual procura dos turistas pelos serviços de locação de veículos de passeio. Está comprovado, por outro lado, que a adequada acomodação de crianças dentro dos veículos de passeio, além de ser uma exigência legal, é medida fundamental para a sua segurança. A facilitação da adoção desta prática, assim como a rigor das suas exigências, são fatores que, certamente, contribuem para a forma eficaz e efetiva para a redução de acidentes graves e fatais, propiciando a maior segurança e tranquilidade para a população. É o relatório. Em resumo, senhores deputados, o que pretende o deputado? Que as agências de locadoras de veículo coloquem à disposição dos locatários cadeirinhas para transporte de crianças. Certamente o deputado Felipe Estevam não teve conhecimento da decisão do presidente Bolsonaro, né? Que determinou que criança não pode andar como quiser dentro dos carros, né? Então, não sabia disso ainda. Na verdade, senhor presidente, eu sou obrigado a chamar a atenção ao ponto que a Constituição Federal, do artigo de 88, estabeleceu a competência privativa da União de legislar sobre as regras de trânsito e transporte, conforme se observa no artigo 22, inciso 9, abaixo escrito. Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Ainda, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, o seu artigo 12, inciso compete ao Conselho Nacional de Trânsito, órgão máximo normativo consultivo do Sistema Nacional de Trânsito, estabelecer normas, regulamentos e diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Desta forma, senhor presidente, a matéria, ao meu ver, encontra-se impossibilitada de tramitação por ferir princípio constitucional de independência de além de afetar a questão do Código de Trânsito Nacional, há uma observação importante a ser feita. A medida que persegue as locadoras de veículos e afronta, portanto, o artigo 170 da Constituição Federal, que consagra o preceito que rege a ordem econômica e financeira do país. Então, observados os dois princípios, que compete à legislação, compete à União legislar sobre lei federal, que diz sobre transporte e questões de trânsito, e o artigo 170 da mesma Constituição Federal, que determina que essas questões de ordem econômica são responsabilidades da União. Eu entendo que a matéria é flagrantemente inconstitucional. É como eu voto, senhor presidente. Sabe, só queria fazer uma justificativa, assim, além desses princípios de inconstitucionalidade, eu acho que quanto menos o Estado intervir na iniciativa privada, melhor, sabe? A empresa, ela que coloca à disposição as cadeirinhas para atrair o comprador, o locador. É uma relação que o Estado tem que parar de se meter. De verdade, é nesse sentido. Eu sei que não é o momento de fazer um voto de mérito, mas quanto menos o Estado se meter na iniciativa privada, melhor vai ser. Senhores deputados, o projeto de lei 129.6, de autoria do deputado Felipe Estevam, tem o parecer do eminente relator, deputado Ivan, que é pela inadmissibilidade. Em discussão, com a palavra o deputado Fernando Vampiro. Vice, senhor presidente, gostaria de vista em gabinete. Vista em gabinete é o deputado Fernando Vampiro. Sem mais. Obrigado, deputado Ivan. Deputado Fabiano, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, deputada Marlene, que nos prestigia no dia de hoje, a todos os presentes, a todos que nos assistem, nos acompanham. Eu tenho primeiramente, presidente, uma devolução de vista sem manifestação do projeto do deputado Bruno Souza. Então, esse eu estou devolvendo.
que é a PEC 003.1 de 2019. Esse projeto tem o parecer do deputado Coronel Mussolini, que é pela admissibilidade. Não havendo voto vista, o deputado Fabiano devolve sem manifestação, eu coloco em discussão o parecer do eminente relator, deputado Coronel Mussolini. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Eu tenho aqui um pedido de diligência do projeto de lei 0111/2019, de autoria do deputado Márcio Machado, que confere ao município de Palmeira o título de capital catarinense de carnes de qualidade. Segundo os autos da documentação exigida pelos artigos das leis que aqui tem nesta casa, o que precisa aqui são documentos que demonstrem de forma clara e ampla a condição para a obtenção do título pretendido, comprovação dos números de produção de atividade econômica através de dados oficiais disponíveis, especialmente os do IBGE, certidão negativa referente à denominação adjetiva emitida pela Coordenadoria de Documentação da Assembleia Legislativa. Desta forma, antes de emitir parecer conclusivo, valendo-me do dispositivo no inciso 14º do artigo 71 do regimento interno desta Casa, após ouvir os membros desta comissão, solicito a necessária diligência ao autor do projeto de lei para sanar as pendências acima indicadas. Em discussão, pedido de diligência do deputado relator, deputado Fabiano, do referido projeto. Não havendo quem queira discutir em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado o pedido de diligência. Pedido de diligência, projeto de lei 136.5/2019. Dispõe sobre a realização do procedimento de exames rápido de tropomina cardíaca em pacientes no âmbito da rede pública de saúde do Estado de Santa Catarina, projeto da deputada Paulinha. Também eu estou solicitando diligência à Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil, a fim de que se manifeste sobre a iniciativa parlamentar. No mesmo sentido, o PL 136.5 tem parecer do eminente relator pela diligência. Em discussão, em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Parecer ao projeto de resolução 004.5/2019, que aprova a apresentação de proposta de emenda à Constituição Federal para alterar o inciso 7º do artigo 195, a fim de conceder imunidade tributária referente à contribuição para a Seguridade Social aos hospitais públicos, às unidades públicas básicas de saúde e às de pronto atendimento. Também o projeto é de autoria da deputada Paulinha. Vou direto aqui para o voto, senhor presidente. Em face ao exposto nos termos do artigo 60 da Constituição Federal e dos artigos 144, 1º e 210, 2º do Regimento Interno, voto pela admissibilidade do projeto de resolução 0004.5/2019. Em discussão, parecer do eminente relator ao PRS 4.5/2019, da autoria da deputada Paulinha, que tem um voto pela admissibilidade. Senhor presidente, eu, na verdade, peço o uso da palavra apenas para pedir perdão aos colegas aí pelo atraso, né? Dizer que é uma alegria compartilhar a mesa com a deputada Marlene, que hoje substitui o deputado Milton. E também, evidentemente, deixar um destaque breve sobre essa matéria, né? Eu tenho, nos últimos anos, buscado aprender o máximo possível sobre a estrutura de saúde pública, e porque, sim, é a prioridade zero do nosso Estado, e essa PEC ela se originou depois de muitas conversas que nós tivemos com as unidades públicas municipais, inclusive, que não gozam de um benefício
que é a imunidade tributária, no que concerne a liquidação de alguns impostos, que os hospitais filantrópicos, quando aderem 60% do sistema público de serviço SUS, têm. Apenas para que esse ônus também seja retirado das unidades públicas, como os centros de urgência e emergência, enfim. Ela já caminha, para informar os senhores, em todas as assembleias do país, por intermédio de deputados que são líderes RAPs e outros movimentos também suprapartidários que têm abraçado essa causa. Só para deixar os colegas informados. Muito obrigada, deputado Fabiano. Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. O deputado Fernando Vampiro deseja fazer a sua manifestação. Não, eu mesmo com voto favorável, é que eu acredito, na verdade, que a chamada imunidade recíproca do artigo 150, na sua linha A, já contempla isso. Perfeito? Na minha concepção jurídica da causa, o artigo 150, ele é claro, específico nesse sentido, que é a chamada imunidade recíproca, né? Onde diz no seu artigo 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios, instituir imposto sobre patrimônio, rendas ou serviços uns dos outros. Na minha concepção, há intrínseco dentro do artigo 150 isso, mas, para não ter prejuízo nenhum, eu só questão meritória em relação jurídica, na minha concepção, já está abarcada por isso, mas eu acompanho o voto do relator. Só para esclarecer, deputado, para te dizer, e eu também, em princípio, achava que não, quando recebi o pedido, porque, na verdade, as ideias que a gente traz à casa não são da nossa genialidade no geral, né? No meu caso, em específico, eu sempre busco representar o que chega para a gente da população. E, né, no caso das contribuições sociais, elas não estão abarcadas pelo artigo 160. Elas têm legislação específica. Por isso que ela só é afeta hoje aos hospitais filantrópicos, de forma justa. Mas é importante também que nós lá na vida de prefeitos, também possamos absorver esse recurso diretamente para a saúde, sem ter que pagar para a Seguridade Social e receber de volta. Esse é o objetivo. Na prática, as prefeituras que têm unidades de urgência e emergência, no lugar de pagar aquela contribuição previdenciária patronal, vão ficar com o dinheiro diretamente nas cidades e investir de forma direta, assim como fazem as OCIPs. Só para esclarecer. Obrigada. Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência pode continuar, deputado Fabiano. Obrigado, senhor presidente. Bom dia também ao deputado Vampiro, que usa umas palavras diferentes e bonitas nos seus argumentos, né? Que é umas coisas bem chiques. A gente não entende, mas vai embora. Projeto de Lei 0045/2019, que institui a isenção da taxa para obtenção de carteira nacional de habilitação para pessoas de baixa renda e adota providências. Projeto é de autoria do deputado Kennedy Nunes. No voto. Artigo 39. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do governador, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente sobre sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. Demais disso, observo que a matéria não se encontra no rol daquelas cuja iniciativa legiferante é reservada ao governador do Estado por força do artigo 50, inciso 2º da Constituição Estadual. Da mesma forma, não vislumbro vício de inconstitucionalidade material, uma vez que a matéria é compatível com os princípios e normas constitucionais vigentes que regem a espécie. Quanto aos demais aspectos, não vislumbro nenhum obstáculo à tramitação da proposição legislativa em apreço. Ante o exposto, voto, nos termos do artigo 144, pela admissibilidade da tramitação do projeto de lei 045.3/2019. Estava em PL 45.3, de autoria do deputado Kennedy Nunes. Tem o parecer do eminente relator pela aprovação. Senhor presidente. Vistas em gabinete, senhor presidente. Palavra, deputado... Deputado, ia pedir vista? Eu pedi vista. Ah, tá. Eu também. É vista também? Então, vista o deputado Maurício, vista o deputado Ivan. Eu só queria fazer uma observação assim, que quando a gente isenta um grupo, a gente faz com que outro pague pelaquele grupo que está isento, né? Então, eu vou pedir vista justamente para poder observar a questão da condicionalidade e dessas questões de que isenções significam que outros vão pagar por outros, né? Então,
Obrigado, senhor presidente. Projeto de Lei 054.4/2019 dispõe sobre divulgação de notícias e informações sabidamente falsas no âmbito do Estado de Santa Catarina. Autoria, deputado Jair Mioto. O voto... Vou resumir aqui, né? Em face ao exposto com base no artigo 144.1 e 210, artigo 2º, ambos do regimento interno desse poder, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade da tramitação do projeto de lei reservada à análise de mérito à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, para tanto especialmente designada as folhas 02 pelo primeiro secretário da mesa. Admissibilidade, senhor presidente. 54. Senhor presidente. Vou falar, deputado Ivan, sobre o PL 54.4. Senhor presidente, diante da dúvida que tenho com relação à constitucionalidade da matéria, uma vez que compete à União legislar sobre matéria criminal, solicito vista dos autos. Dos autos do PL. Vista em gabinete, deputado Ivan. Projeto de Lei 084/2019 dispõe sobre a apresentação pelo secretário de Estado da Saúde do relatório quadrimestral de indicadores de produtividade dos hospitais públicos do Estado de Santa Catarina. Autor, o deputado Dr. Vicente Carro Preso. Ante o exposto no âmbito deste órgão fracionário, com base no artigo 144.1, artigo 210.2, ambos do regimento interno desse poder, voto pela admissibilidade da tramitação do projeto de Lei 084/2019. PL 84, da autoria do deputado Vicente Carro Preso, tem um parecer do eminente relator pela aprovação. Em discussão e em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Projeto de Lei 91.9/2019 altera a Lei número 16.148, de 29 de outubro de 2013, de autoria, ou que autoriza a doação de imóvel aos municípios e da outras providências. Autoria, deputado Valdir Cobalcini. É um prédio que está lá sem uso, né, e que algumas entidades o município quer utilizar. Diante do exposto, em cumprimento à determinação regimental, voto pela admissibilidade do projeto, reservada a análise de mérito à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, para tanto especialmente designada pelo primeiro secretário da mesa. Tem um voto do eminente relator pela admissibilidade do PL 91.9, de autoria do deputado Valdir Cobalcini, em discussão. A palavra do deputado Coronel Mussolini. Pelo que eu entendi, esse imóvel estava destinado para um fim, para um determinado, e ele quer destinar para outro fim. Ele teria que ser devolvido para o Estado, fazer outra lei para destinar para outro fim. Não poderia fazer passar de uma para outra sem ter outra lei para ele teria que ser, como ele não foi utilizado para aquela finalidade, ele teria que ser devolvido para o Estado e o Estado daí fazer uma concessão, uma doação para outra finalidade, e não simplesmente passar de um para outro direto. Tem até um nome jurídico que fala sobre isso. Uma palavra, deputado Fernando Vampiro. Na verdade, eu acho que o que apregou esse projeto de lei é que tinha uma finalidade específica escolar para a utilização do imóvel, perfeito? E, de acordo com a demanda local, agora tem um interesse de ocupação de outros órgãos naquele espaço, perfeito, Isso. deputado Fabiano? Na minha concepção, o projeto de lei, ele regulamenta isso sem a necessidade de fazer transcrição novamente e devolução novamente para a entidade. A entidade já está com a municipalidade. Não, a ocupação é divergente. O que vai fazer a ocupação é o município que vai destinar, obviamente, aos órgãos que vão ocupar, não mais com uma atividade específica. Eu acredito que o projeto de lei vem para regulamentar isso aí Eles mesmo. já tentaram fazer com o governo e parece que não conseguiram, porque o governo já liberou o prédio. Né? Isso, perfeito. Então, Por eles só isso, querem ele mudar está a fazendo a finalidade. regulamentação mesmo. Perfeito. Obrigado. Deputado, Uma palavra do deputado Ivan. eu consulto meus colegas pelo seguinte, essa é uma daquelas leis autorizativas, né? Não estaria inserido naquelas resoluções que a gente
Não tá inserido porque tem um objetivo específico aí, na verdade, né? Objetivo específico não é uma autorização inócua, é uma autorização que efetivamente vai realizar. É a utilização do imóvel. Antigamente estava específico para a unidade escolar. Agora está autorizando, além da utilidade escolar, colocar outros órgãos dentro desse equipamento ou dentro desse imóvel. Na verdade, autoriza o executivo. Isso é para não ter improbidade administrativa em relação à utilização do imóvel, por isso tem que ter uma lei autorizativa. Mas aí devia ser iniciativa do Estado, né? Deputado Vou fazer Ivan, o seguinte, deputado- se me permite só uma complementação. Se lá funciona uma escola e tem salas vagas, muitas vezes ele quer colocar uma aula de desenho ou de cultura ou levar a documentação, o setor de documentação lá, ele apenas quer levar a utilizar AMA pra melhor, lá, né? Ampliar enfim, os espaços de atendimento público, é só isso. Bom, Ninguém mais? Qual o seu parecer? É pela admissibilidade. Admissibilidade. Em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Projeto de lei 096.3/2019, ele é o contrário daquilo que já se discutiu muito aqui na casa. Ele autoriza o Poder Executivo a municipalizar o trecho do antigo traçado da SC 161 não pavimentado que liga os municípios de Anchieta e Romelândia. Autoria do deputado Mauro de Nadal. Então, para fazer uma explicação mais rápida para os senhores deputados, o trecho foi pavimentado, foi asfaltado da SC 161. No asfaltar, a empresa e o governo do estado corrigiram o trecho, fazendo um novo traçado. E ficou aquele antigo traçado de estrada de chão, que agora o estado não precisa mais dar manutenção, porque tem um trecho de asfalto. Então, o município, como tem interesse, porque liga algumas comunidades, algumas propriedades, o município quer municipalizar justamente para que ele possa fazer a recuperação desse antigo traçado lá e deixar em condições de circulação. Por isso que o voto é pela admissibilidade do projeto 96.3, senhor presidente. Tenho o parecer pela admissibilidade do eminente relator, o PL 96.3, em discussão. Uma palavra Não é uma lei autorizativa, e nós discutimos aqui na casa que leis autorizativas seriam incondicionais, não poderiam ser feitas? Porque ela está autorizando o Estado a fazer a doação. Eu quero o meu entendimento, não sei se os colegas têm esse entendimento também. Desculpa, senhor presidente. Deputado Fernando Vapiro. É que, na verdade, a municipalização de rodovias, ela tem um rito a ser seguido do Estado de Santa Catarina, lei específica, na verdade, né? Essa lei é eminentemente autorizativa, mas, na minha concepção, ela encaixa dentro daquilo que a gente colocou de não autorizar mais o Estado a fazer. Tem uma legislação específica para autorizar, né? Tem alguns regimentos que têm que ser cumpridos. Eu, na minha concepção, ela não prejudica, mas ela vai em desencontro daquilo que a gente vinha colocado aqui. Né? Eu entendo, senhor presidente, eu entendo como uma lei que encurta caminho. Em vez de um Estado vir pedir, nós já estamos autorizando que o município quer, que dificilmente o município quer receber um encargo que está com o Estado. Mas lá, nesse caso, nós conhecemos o trajeto, foi feito aquele trevo até lá em cima, na 161 lá, né? Uhum. E ficou aquele espaço que era a rodovia estadual e agora o município não pode cuidar porque é estadual. Então, acredito que resolve o problema. Em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Projeto de lei 120.8/2019 inclui no calendário oficial de eventos do estado de Santa Catarina a Festa do Tiro, realizada no município de Canoinhas. A autoria é do deputado Fernando Krelin. Eu ia fazer uma brincadeira que agora que o presidente liberou a bala, não tem problema, né? Mas o fato é que é uma festa tradicional. Em face disso, eu voto pela admissibilidade da tramitação da matéria. Tenho voto pela admissibilidade ao PL 120.8 em discussão. Em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Projeto de lei 149 institui a Semana Estadual de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose no âmbito do estado de Santa Catarina. O autor, deputado Neudi Sareta.
Também voto pela admissibilidade da continuidade da regimental tramitação do projeto de lei, senhor presidente. Tenho voto pela admissibilidade mediante relator ao 149.0. Com a palavra, deputado João Amir. Presidente, eu peço vista, já que existe lei de autoria do deputado Valmir Comim, a lei é 16621, de 12 de maio de 2015. Então, peço vista e vou preparar meu parecer para a próxima reunião. Vista em gabinete do deputado João Amir. Projeto de lei 220 altera a lei 7.543 de 1988, que institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA, estabelece nova forma de pagamento do tributo. Autoria do deputado Milton Obos. Esse projeto quer aumentar as parcelas do IPVA para até 12 meses. Diante do exposto, manifesto-me pela admissibilidade do projeto de lei, senhor presidente. Tenho parecer do eminente relator pela admissibilidade ao PL 220 em discussão. Peço vista, senhor presidente. Vista em gabinete ao deputado Maurício. E, senhor presidente, eu tenho o projeto de lei 23.8, de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre a oferta da disciplina de língua espanhola na grade curricular da rede estadual de ensino. E eu até ia votar pela admissibilidade, deputada, mas eu observo que o PLC, que está com o deputado Mocelin, da deputada Luciane Carminati, também trata da mesma matéria da adoção de língua espanhola na rede pública de ensino. Portanto, eu estou retirando esse projeto de pauta para que a gente possa fazer um pensamento dele. Ótimo, Ok. Obrigada, deputado Fabiano. Eu também fiquei sabendo depois só do projeto da Lu. Quando chegou aqui, eu disse, mas eu acho que eu fiz um projeto dessa matéria, então, apensado, a gente harmoniza uma única pauta. Obrigada. Era isso, senhor presidente. Curto como coisa de... Estamos em paz agora, deputado. Vossa Excelência havia reclamado que eu não lhe dava serviço. Agora, Agora você tem bastante. limpei a pauta. 13 projetos. Graças ao Bruno Souza, que era o primeiro devolução de vista, deu 13. Deputado Maurício, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, tenho 2 projetos para relatar e eu vou apresentar o voto vista ao projeto de lei 147.8/2016, que dispõe sobre a estampa da data de validade na embalagem dos produtos destinados à merenda escolar no âmbito do estado de Santa Catarina. Inclusive, sobre esse projeto, nós recebemos várias manifestações, aí todos os deputados receberam, até temos a manifestação da Fiesc aqui, pela contrariedade ao projeto, já que tudo que é referente a essa questão está previsto na legislação federal. Nós não poderíamos criar um dispositivo para que produto produzido a nível de Brasil viesse a ter um rótulo especial para o estado de Santa Catarina, e eles têm que obedecer uma uniformidade. Então, cuide-se do projeto de lei 147.8/2016, que dispõe sobre a estampa na data de validade da embalagem dos produtos destinados à merenda escolar no âmbito do estado de Santa Catarina. O presente projeto iniciou no ano 2016, teve sua tramitação nessa comissão com diligência solicitada pelo nobre deputado Dirceu Dresch, a Secretaria de Estado da Educação, a SIDASC. Em seguida, foi solicitado pelo deputado João Amin, juntada à manifestação da Fiesc, que se posicionou contrário ao PL em apreço. No dia 15 de janeiro do corrente ano, o projeto restou arquivado em consonância com o artigo 181 do Regimento Interno, e sendo solicitado seu desarquivamento do projeto no ano 2019. O projeto foi lido e está aí para relatório. Inicialmente, cabe destacar que a competência dessa comissão é a análise do aspecto constitucional, jurídico, regimental e técnica legislativa. O projeto de análise observa-se que o objetivo do legislador é tornar obrigatório aos fornecedores de produtos destinados à merenda escolar o destaque da data da validade das embalagens. O Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal 8.078, de 1990, em seu artigo 31,
dispõe que os prazos de validade devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas em língua portuguesa. No mesmo, daí tem a transcrição do artigo aqui, que eu deixo de fazer. No mesmo sentido, a Agência Nacional de Vigilância, a Anvisa, por meio da Resolução 259/2002, em seu anexo, itens 5, 6 e 8, estabelece que o prazo de validade é informação obrigatória e que sua descrição deve ser de forma clara e precisa, também estabelecendo os critérios. Tendo como base a manifestação da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina em anexo, observa-se que tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto a resolução da Anvisa conferem aos fabricantes a forma como será apresentada a informação sobre o prazo de validade ao produto. Com isso, percebemos que a apresentação do prazo de validade para produtos destinados à merenda nas escolas estaduais não pode ser legislada de maneira diferenciada, pois não sabemos se o fornecimento dos alimentos adquiridos dar-se-á apenas no nosso Estado. E desta forma estaremos invadindo competência privativa da União em legislar sobre o comércio interestadual. Artigo 22, 8 da Constituição Federal, além dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência. Ante o exposto, peço vênia ao relator para divergir do seu voto, apresentando o voto vistas pela rejeição ao PL 147/2016, de autoria do nobre deputado e amigo Luiz Fernando Vampiro. É o relatório. Senhores deputados, o PL 147.8 foi desarquivado, entrou nessa casa em 2016. Quando regimentalmente prevalece o relatório da última comissão onde estava o projeto, tem o parecer do ex-deputado Dirceu Dresch pela aprovação e agora um voto de divergência por parte do deputado Maurício, um voto visto. Tem precedência, de qualquer forma, o relatório do relator para a gente deliberar. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria só de fazer uma análise do porquê a Paulinha acabou de colocar que existe a produção legislativa, que ela é feita, na verdade, em estado, o deputado a fazer algumas questões pontuais em relação. Primeiro, eu gostaria de entrar na parte meritória, em relação à constitucionalidade ou não do projeto de lei. Os incisos 5, 8 e 12 do artigo 24 da Constituição Federal de 88 outorgam aos Estados-membros legislar concorrentemente sobre a produção e consumo, proteção ao consumidor e sobre a defesa da saúde. Então, na esteira da constitucionalidade, eu estou muito à vontade para entender que esse projeto ele é constitucional. Mas isso vem a crer e levar a outro tipo de situação. A gente sabe como funciona a 866, não só no estado de Santa Catarina, mas no país inteiro, mas parece que quando se ganha a concorrência, eles conseguem colocar os lotes mais próximos de acabar a validade para entregar, obviamente, ao Estado ou à União ou aos municípios. Diante deste fato, a gente analisou, e numa vistoria que eu fiz enquanto secretário de Desenvolvimento Regional, num depósito que eu fui fazer na Gered, eu vi inúmeros lotes que tinham validade de 2 meses, 3 meses, 4 meses, e a partir desse momento ficou constatado isso e foi um relato que foi feito. Mas deixo bastante à vontade, na verdade não é um projeto que eu vá, obviamente, ter qualquer tipo de divergência em relação ao voto do deputado Maurício, mas só para analisar que a forma como se vem colocando a data de validade, principalmente nesses produtos, que não são produtos, na verdade, vendidos no varejo, é no atacado de grande proporção, de grande quantidade, as quantidades são expressivas, na verdade, quando são compradas, e o lote, efetivamente, que é colocado, se tu tens a validade de 2 meses, tu pode fazer a entrega de 2 meses e ter a validade daquele produto. Isso é para se ater, obviamente, de quem recebe o produto, para uma segurança alimentar dos alunos que estão na ponta, e, obviamente, era esse meu encaminhamento, mas eu fico desprovido de qualquer vaidade pessoal nesse sentido. Obrigado. Eu só quero complementar, senhor presidente. A palavra do deputado Fabiano. Pelo que eu sei, na oportunidade, a Secretaria de Educação, SIDASC, Casa Civil, todos deram pela aprovação, favoráveis, né? Sim, na época sim. Mas... Ok, encerrada a discussão, vamos deliberar sobre o parecer do relator, que é pela aprovação. Em votação, que estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado por maioria.
Vossa Excelência continua com a palavra, deputado Maurício. Eu teria mais um projeto, senhor presidente, mas eu me peço vênia a Vossa Excelência aí para apresentar na próxima reunião. Então, seriam só os 2 projetos, esse voto vistas e o projeto de iniciativa da deputada Ana Campagnola. Ok. Próximo, deputado Coronel Mucilim. Ô Paulinha, votou contra mim, já devolveu o meu voto, né? Eu já pagou, tá tudo certo. Começamos do zero. Ok, deputado Mucilim. Vossa Excelência está com a palavra. Desculpa, não tinha ouvido. Eu estava esperando ser chamado, que eu imaginava que fosse eu. Então, eu tenho... Primeiro aqui é o PL 50.0 de 2019, de autoria do deputado Sérgio Mota, que trata dispõe sobre a adoção de medidas nas escolas da rede estadual de ensino no estado de Santa Catarina que proporcionem segurança aos alunos no ambiente escolar. Eu estou pedindo diligência para a Secretaria de Educação. PL 50.0 tem um parecer do eminente relator pela diligência. Em discussão, em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Tenho o outro projeto de lei complementar número 25.5 de 2019, que altera a lei complementar número 170 de 98, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Educação. Trata-se de um projeto de lei de autoria da deputada Luciana Carminati, que visa alterar o artigo 170 para incluir o ensino da língua espanhola de forma obrigatória nos currículos de ensino médio a partir da 5ª série. Foi proposto e aprovado por esta comissão o requerimento de diligência à Secretaria do Estado de Educação, através do qual se procurou conhecer mais profundamente as questões técnicas envolvidas no projeto. A resposta da Secretaria de Educação, como era de se esperar, trouxe à luz a legislação nacional e estadual sobre educação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9.394, de 96, diz que a composição dos currículos escolares é constituída por uma base nacional comum e pela parte diversificada que trata em conta características regionais fundadas preferencialmente nos aspectos específicos da comunidade e outras características, citando como exemplo os processos migratórios no Estado. Já a Lei Complementar 170 de 98, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Ensino, prevê que a eleição de uma segunda língua estrangeira ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição, ressaltando que a escolha do segundo idioma busca pela integração entre escola e sociedade, trazendo as famílias e a comunidade para dentro desse processo. A Secretaria de Educação também usou como base argumentativa a Lei Complementar 381, que define suas competências para defender sua autonomia na construção das políticas estaduais do Estado. Utilizando-se desta exposição como a base do parecer, acrescenta-se que, tendo ao Estado de Santa Catarina uma lei que atribui ao Poder Executivo, Secretaria de Educação, a prerrogativa de definir os conteúdos a serem ministrados pelas escolas e que esses conteúdos foram pensados na integração entre comunidade, família e escola, o projeto de lei em análise dos temas submetidos a esta comissão apresenta vício de iniciativa, pois invade competência do Executivo. O argumento exposto ganha mais força se associado à questão cultural e às características regionais do território estadual, pois onde há forte presença de imigrantes italianos, portugueses, alemães e poloneses. Não há que se falar em obrigatoriedade da língua espanhola.
Voto, considerando os termos da Constituição Estadual, que no seu artigo 71, inciso 1 e 4, dispõe sobre que são atribuições privativas do governador do Estado: 1. Exercer, com o auxílio da Secretaria de Estado, a direção superior da administração escolar estadual. 4. Dispor, mediante decreto, sobre a organização e fundamento da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Eu voto aqui pela rejeição e arquivamento do PL 25.5/2018. Eu cito aqui o exemplo da nossa colega Marlene, Itapiranga. Lá eles têm o ensino de inglês e alemão nas escolas estaduais, municipais, inclusive, e várias outras regiões do estado. Acho que tornar obrigatório a língua espanhola não seria de forma constitucional. Aqui a diferença aqui da deputada Paulinha é que ela autorizava, ou sugeria, no caso, dava autorização, né? Esse é o meu relatório. Se o deputado Mocelin me permite, embora a sua análise em relação à constitucionalidade está bem feita e tudo mais, eu gostaria de pedir vista, porque, como é uma matéria, por duas razões. Primeiro, porque, de fato, assim, depois que eu tive na Embaixada da Espanha, mudou a minha concepção em relação a isso. Porque o espanhol, de fato, é a segunda língua mais falada no mundo, né? Então, ter o conhecimento no idioma, ainda que em algumas regiões nós temos uma inflexão mais germânica ou mais de outra cultura italiana, enfim, é importante a gente avaliar essa possibilidade. Então, eu gostaria de pedir vista e conversar com a deputada Luciane, de repente a gente refazer a matéria em conjunto, até para também prestigiá-la, de repente reeditar um novo projeto de lei que se aplique dentro da constitucionalidade, preservando também o diálogo que a deputada Luciane estabeleceu anteriormente. Peço vista também, gabinete. PLC 25.5 tem o voto do eminente relator pelo arquivamento da matéria. Vista em gabinete do deputado Paulinho, deputado Fabiano. Vossa Excelência pode continuar, deputado Coronel Mocelin. Eu tenho outro PL aqui do deputado Kennedy Nunes, mas eu peço para... Não foi concluída, ficou meio polêmica, a gente discutiu agora há pouco e nos apresentar na próxima sessão. Agradecemos, deputado Coronel Mocelin. Com a palavra, deputado João. Obrigado, presidente. Cumprimento a todos, a todas. Apenas duas matérias, presidente. Devolvo sem manifestação o projeto de lei 53.3 de 2019, de autoria do deputado Laércio Schuster, e relato 57.7 de 2018, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que estabelece impedimento de acesso ao serviço público, bem como prestar serviço ou participar de licitações a pessoas que tenham praticado crime nos termos da Lei Federal 11.340 de 2006. Existem diversos outros PLs muito parecidos, portanto, no meu entendimento, as propostas em exame, essa 57.7 a 36.2 de 2019, devem tramitar conjuntamente com o projeto de lei 526.4 de 2015, o mais antigo, já em fase final de tramitação. Portanto, requer o desarquivamento desse PL 526.4 de 2015 e o consequente apensamento ao mesmo dos PL 57.7 e 36.2 de 2019. PL 57.7 tem o voto eminente relator pelo apensamento, conforme colocado por ele nesse instante. Em discussão. Em votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Sem mais, presidente. Obrigado, deputado João. Então, o PL 53.3 está em vista ainda o deputado Maurício, continua com ele. Agora seria eu, mas eu vou ficar por último. Deputada Marlene, tem alguma coisa? Não? Deputado Fernando Vampiro. Bom dia. João, bom dia, bom dia. Na verdade, eu tenho alguns projetos. Eu começo com o projeto de lei 146.7/2019, de autoria do deputado Zé Milton Schaeffer.
trata de um projeto de lei que altera a Lei 16.473, de 2014, que dispõe sobre a prestação de serviços farmacêuticos pelas farmácias e drogarias e adota outras providências para o fim de permitir a comercialização de produtos típicos de drugstore e garantir a qualificação das farmácias como estabelecimento de saúde. O projeto foi lido dia 29 de maio, foi distribuído nessa mesma comissão, em virtude de uma análise da função legislativa e fiscalizadora da Casa e desta comissão. Nesta comissão, cabe relatar e se ater aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental da técnica legislativa. A matéria proposta neste projeto de lei versa sobre o aumento de mix de produtos de conveniência que podem ser comercializados nas farmácias no estado de Santa Catarina. Eu não sei se vocês notaram, mas quando você entra numa farmácia, principalmente de uma rede nacional, você vê que o mix de produtos ofertados naquela farmácia ela é muito maior do que uma farmácia de pequeno porte, principalmente de interiorana. Porque as grandes redes de farmácia, e eu não vou citá-las os nomes, mas eles têm aspectos jurídicos que entram com mandato de segurança e conseguem ofertar efetivamente algo a mais, como chás, emagrecedores, corta comprimido, aparelhos de pressão de outros tipos, chocolates dietéticos, zero lactose, tem maquiagem diferenciada, as lentes de contato colorida, consegue aumentar muito o mix. E por que a farmácia de interior ela não consegue efetivamente oportunizar isso? Porque a lei de Santa Catarina ela é restrita nesse sentido. Mas eu fui analisar um leading case, ou seja, que é uma DI, que é uma decisão que faz, obviamente, constitui como regra essa decisão, ela é do estado do Acre, e ela estava sob relatoria do ministro Marco Aurélio. Eu vou fazer uma análise rápida, porque é difícil o entendimento em relação a nós legislarmos sobre saúde, né? A gente acabou de colocar aqui. Então eu vou tentar ler bastante rápido, mas ele vai ser bastante elucidativo. No mérito está em jogo decidir ante o exposto do artigo 24, inciso 2, parágrafo 1º e 2º da Carta Federal, se a lei do Estado do Acre, 2149, de setembro de 2009, a versar o comércio de artigos de conveniência em farmácias e drogarias, revela usurpação de competência da União para legislar sobre normas gerais de proteção e defesa da saúde. E mais, se o aludido ato estadual representa violação ao direito à saúde previsto nos artigos 6º, cabeça e 196 do Diploma Maior. O inciso 12º do aludido artigo 24, versa a competência concorrente entre a União e os Estados no campo de proteção à defesa da saúde. Cumpre ao ente central editar normas gerais e diretrizes fundamentais e aos locais as suplementares em face de estabelecer o Legislativo Federal. Na inicial, o Procurador-Geral aponta ter a União exercido a competência geral relativa ao tema desse processo, por meio da Lei 5.991 de 1973, segundo o qual o comércio de drogas, medicamentos e de insumos farmacêuticos é privativo de farmácias e drogarias. Eis o que deve ser definido nessa ação direta. Os Estados e o Distrito Federal podem autorizar, mediante lei e em observância ao que é disposto no mencionado Diploma Federal, a comercialização dos chamados artigos de conveniência pelos aludidos estabelecimentos, sem que isso represente invasão da esfera de ação legislativa da União. Pergunta. A resposta é desenganadamente afirmativa. E isso por dois motivos sucessivos. Primeiro, porque a norma impugnada não cuida de proteção e defesa da saúde, e sim do local de venda de certos produtos. Segundo, porquanto ainda que se entenda existente disciplina relativa à saúde, esta se deu no campo suplementar, descabendo cogitar da edição de normas gerais pelo Estado do Acre. Ao autorizar a venda de artigos de conveniência por farmácias e drogarias, o legislador estadual nada dispôs sobre saúde e sim acerca do comércio local, não se tratando de operações de venda interestadual, em relação às quais incumbe a União a disciplina, artigo 22, inciso 8º da Carta, e inexistindo norma constitucional específica a respeito da regulação do comércio de artigos de conveniência. Remanesce a competência dos Estados para legislar sobre o tema, artigo 25, parágrafo 1º da Constituição, sendo permitido aos municípios disporem de forma complementar, caso imprescindível diante das particularidades e interesses locais, em observâncias às normas federais e estaduais. Assim, o projeto de lei em consonância com o artigo 24 do inciso 12º merece prosperar. Eu junto aqui, na verdade, a decisão
que causa a regra dessa ação direta de constitucionalidade do Acre, e também posso fazer a leitura do mix de produtos que o deputado Zé Milton Schaeffer quer que amplie para as farmácias. Produtos ortopédicos, muletas, cadeiras de rodas, balanças, colchão de água, porta-comprimidos, cortador de comprimidos, equipamentos de nebulização, pressão arterial, glicemia, cutelaria, secador de cabelo, similar, escovas, pentes, elástico para cabelo, linha e uchas de pé, esmaltes, acetonas, chás, ervas medicinais, isotônicos, água, produtos naturais, enfim. Ele aumenta o mix de produtos, dando essa proteção à concorrência, principalmente, que eu acredito, das pequenas farmácias. Se você vê hoje, as grandes redes de farmácia, elas estão quase que aniquilando o consumo das pequenas farmácias. Você vê 4 ou 5 marcas estampadas, principalmente nas cidades grandes. E isso nós precisamos proteger, e eu acredito que o deputado Zé Milton Schaeffer fez um projeto de lei muito importante, e eu considero de suma importância para o Estado de Santa Catarina. Diante disto, o meu voto é pela aprovação e pela admissibilidade e pela constitucionalidade do projeto em epígrafe. Em discussão, PL 146.7, qual tem o voto do eminente relator pela aprovação? Senhor presidente, eu vou votar com o relator, mas eu vi que nós estávamos discutindo aqui o currículo escolar, incluir inglês, alemão, espanhol. Poderia o senhor solicitar ao Vampiro que ele falasse em português aqui com nós na comissão, para ficar mais fácil? Porque tem umas palavrinhas que a gente não entende. É bonita, eu até queria usar. Mas daí, como a gente não interpreta e não entende direito, nós ficamos aqui os três se perguntando o que era, só para nós interpretar o contexto. Mas eu voto favorável ao relator. Obrigado, senhor presidente. Ô, presidente, eu sei que ele saiu quinta-feira daqui rumo a Campos Novos. Não sei onde é que ele ficou até hoje de manhã. Mas voltou diferente, mano. Progrediu. Em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Senhor presidente, o outro projeto é o 25.0/2016, é do deputado Rodrigo Minotto. Ele declara o município de Forquilinha a capital estadual da Pastoral da Criança. Eu vou diretamente ao voto, na verdade. A matéria proposta nesse projeto de lei visa declarar o município de Forquilinha a capital estadual da Pastoral da Criança. Segundo o autor do projeto, o município de Forquilinha foi o local de nascimento de Zilda Arnes, que é fundadora da Pastoral da Criança, e seria uma forma de homenagear a cidade. O regramento para a denominação adjetiva aos municípios catarinenses está consolidada na Lei 16.722/2015, segundo os artigos 3º, 4º e 6º da lei, farão jus ao termo adjetivo na denominação município que: 1. Apresentar características, peculiaridades ou atividades que o destaquem no cenário catarinense, nacional e internacional. Item 2. Comprovadamente contar com a característica, peculiaridade ou atividade apontada quando da solicitação da denominação adjetiva. Item 3, não ter denominação adjetiva. O projeto de lei conta todos os requisitos legais, pois é o município onde nasceu a autora da Pastoral da Criança no Brasil e no mundo, obviamente. Sua comprovação é de conhecimento notório, porque sua fundadora, além de nascer, teve vasta ação social, não só no município, mas também como no Brasil e no mundo. Diante deste fato, somos pelo parecer pela aprovação da denominação adjetiva ao município de Forquilinha, colocando o título de capital estadual da Pastoral da Criança. Em discussão, PL 25.0, que tem o parecer do eminente relator pela aprovação. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Senhor presidente, eu tenho mais 2 projetos. Um é de autoria do deputado Felipe Estevão, que dispõe sobre a anotação de expressão veículo recuperado no campo de observações certificado de registro e licenciamento de veículo automotor de veículo sinistrado do campo de perda no âmbito do estado de Santa Catarina. Esse aqui, na verdade, é para ir no documento formal dizendo que o veículo já foi objetivo de perda e recuperação. Então eu peço uma diligência à Casa Civil ou Detran para se manifestar. E o outro é do deputado Jerry Comper, em relação a projeto de lei que dispõe sobre a distribuição de ICMS aos municípios, alterada pela Lei 8.203 de 1999. Ela é relevância à movimentação econômica do percentual dos municípios até 10 mil habitantes, enfim. Então eu também faço diligência para que a FECAM e a Fazenda se manifestem no referido projeto para mim exarar posteriormente o meu relatório. Obrigado, senhor presidente. PL 158 e também o PL 165, tem o parecer do eminente relator pela diligenciamento. Eu coloco em discussão, conjuntamente os dois. Em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Obrigado, deputado Vampiro. Agora com a palavra a deputada Paulinha.
Senhor presidente, eu trago hoje também 3 matérias. A primeira delas, o deputado Luiz Fernando Vampiro, um PL que trata, que dispõe sobre as diretrizes para a política de diagnóstico precoce e tratamento dos sintomas da síndrome do autismo no âmbito do sistema de saúde do Estado de Santa Catarina e, no nosso entender, no que, a despeito do mérito, né, que naturalmente todas as questões que são afetas à saúde, nós temos aí interesse direto em contribuir, em somar esforços aos colegas na casa, o nosso voto investiga apenas a questão de constitucionalidade e nós, assim, não enxergamos nenhum vício nesse sentido, vez que a matéria não trata de despesa nenhuma ao governo, enfim, não impõe uma medida inaplicável ou que sustente ao SUS um ordenamento inaplicável, impossível de ser cumprido. Por isso, eu voto pela aprovação e assim peço o voto dos demais colegas. Tenho voto pela aprovação da eminente relatora, o PL 126.3, em discussão, em votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Tem também aqui em minhas mãos, senhor presidente, o parecer a proposta de emenda à Constituição, a PEC, de autoria do deputado Márcio Machado e outros. Ele, na verdade, essa proposta, para mim resumir, ele pede a alteração do inciso 10 da Constituição, pedindo, deixa eu juntar aqui o meu parecer. Mas eu tenho aqui uma anotação que está mais simples, para não ter que fazer a leitura de todo o relatório. Ele, na verdade, ele deseja que a internet seja incluída como política de desenvolvimento rural, senhor presidente. Essa é a proposta. Não há como também negar a importância, né, do contexto da tecnologia no mundo contemporâneo, em todas as suas nuances, em todas as suas áreas, na agricultura, inclusive. Mas também aqui, mais uma vez, me dediquei com a equipe apenas a observar a questão da constitucionalidade, que é o que nos compete. E o nosso voto é pela aprovação, porque o deputado Márcio respeitou todos os quesitos. Na verdade, tem uma questão que a gente vai precisar alterar no futuro, porque agora apenas a gente discute a admissibilidade da PEC, né? Ele tem uma alteraçãozinha redacional que eu atento, está no voto, eu atento a nossa equipe técnica para, no momento oportuno, em havendo a admissibilidade, a gente fazer a correção. É um erro material apenas, porque ele quer alterar o artigo 144 e no texto da lei ele coloca o artigo 128 como ser alterado. Pode, por gentileza, deputado. Não, já faz uma emenda. É que assim, eu acabei não fazendo essa emenda de correção material porque a consultoria recomendou que a gente primeiro discutisse a admissibilidade em plenário, como é o rito, e no momento que retornasse a gente fizesse a correção material. Né? Por isso, mas ele é pela aprovação. Tenho parecer pela admissibilidade a PEC 6.4 em discussão. Em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Por último, senhor presidente, trago um projeto de lei que autoriza o Poder Judiciário a doar ao município de Canoinhas o imóvel que especifica. Na verdade, esse pedido foi feito em abril de 2018 ao Tribunal de Justiça pelo prefeito. O imóvel é de propriedade do Tribunal de Justiça e já tinha sido, há 50 anos atrás, doado ao tribunal pela municipalidade. Ocorre que o Tribunal de Justiça passou a não usar mais esse ambiente. E o que a prefeitura pediu? Que pudesse retornar a posse para si, para que ela então ofertasse ali nessa casa, nesse prédio, o atendimento ao contribuinte. O prédio já foi todo desenhado para isso, né? Então, vários serviços da Prefeitura de Canoinhas gostaria de, na verdade, oferecer. E como há, evidentemente, a concordância do poder, o nosso voto aqui, atendendo à constitucionalidade e o interesse público, é pela aprovação. PL 160.5 tem o parecer da eminente relatora pela aprovação. Em discussão, com a palavra o deputado Maurício. Eu conheço bem a questão lá, minha cidade natal, Canoinhas, né? E lá
o Estado de Santa Catarina doou um terreno que era da Polícia Militar, lá onde foi construído um moderno fórum agora, ali ao lado do batalhão e ao lado do batalhão do bombeiro. E esse é um prédio no centro da cidade e que realmente para a prefeitura lá vai facilitar a vida do cidadão. Então é um projeto muito importante para o município e o judiciário ficou com um imóvel em bem melhores condições. Em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Vossa Excelência concluiu, deputada? Concluí, senhor presidente. Muito obrigada. Muito obrigado também. Trata-se do projeto de lei 79.2/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de oferecimento de acomodações separada para as mães de natimorto e ou mães com óbito fetal, atendidas na rede pública de saúde do Estado de Santa Catarina, e da outras providências, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro. O meu relatório é pela diligência à Secretaria para ouvir a manifestação do Secretário de Estado da Saúde. Em discussão, em votação, aprovado. Nada mais, ninguém tem matéria extra. Tem uma? Extra pauta. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, trago em extra pauta o PL 0299.1/2019, de autoria do deputado João Amin, e dispõe sobre a possibilidade de convênio entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública e o tabelionato de notas para o compartilhamento de dados de identificação civil. Eu estou sugerindo, com autorização do autor, estou sugerindo uma diligência a Secretaria de Estado da Casa Civil, a fim de que colha a manifestação da Secretaria de Segurança Pública, além da promoção de Otiva à ANOREG, Associação dos Cartorários, né, sobre a iniciativa parlamentar em contento. Então, pela diligência, senhor presidente. Eminente autor, deputado João Amin, concorda? Presidente, eu concordo, agradeço ao deputado Ivan pelo parecer de diligência. A gente já vem conversando, já tive por 2 oportunidades com o comandante Araújo Gomes, né, secretário de Segurança nesse momento, nesse ano, no governo do Estado. Já tivemos também com o diretor da Polícia Civil, Paulo Queires. E é um projeto que está sendo construído com a Associação dos Cartórios, com a Secretaria de Segurança Pública, no intuito de diminuir o número de fraudes que já iniciam, às vezes, num documento carimbado ou com algum tipo de certificação dos cartórios. Então, essa diligência vai fazer com que o governo do Estado se manifeste e o projeto possa caminhar. Também, senhor presidente, só para justificar também, é que o projeto de lei é extremamente interessante, porque ele vai permitir que os cartórios façam serviços que são de competência da Secretaria de Segurança Pública. Então, a matéria extraordinária é só diligência para a gente saber efetivamente se o Estado pode atender, né, esses instrumentos, e se é a questão da legalidade também. Só nesse sentido. Ok. É o projeto de lei 299.1, que o relator pede o diligenciamento. Em discussão, em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Nada mais, senhores deputados, agradeço a presença de todos e todos aqueles que estiveram conosco. Damos por encerrado os trabalhos da reunião da Comissão de Constituição e Justiça.